Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Resenha Livre. E hoje em nossos estúdios nós estamos com o Dr. Roberto Farinazzo, que é advogado criminalista, e com o professor Pércio Angelucci. Nós estamos discutindo a redução da maioridade penal, né? Antes do intervalo, o Pércio tinha aqui me colocado numa saia justa pedindo a minha opinião a respeito do assunto. Eu não sou profunda conhecedora do assunto, porém eu sempre acho que educar é melhor que punir. Todavia, com relação à redução da maioridade penal, eu acredito, Pércio, que em casos em que o crime seja extremamente violento, seriam os crimes sexuais, os dolosos contra a vida, e se esse adolescente for estudado e realmente ele revelar uma periculosidade que o torna nocivo ao retorno à sociedade, eu acredito que ele tenha que sofrer, que não sei se seria a redução da maioridade penal como regra, mas ele teria que sofrer alguma espécie de represália que impedisse que ele voltasse a delinquir. Então, acho que casuisticamente, caso a caso, é preciso pensar, né? Na verdade, a maior parte dos crimes que existem são decorrentes da droga, né? Em todas as órbitas, o tráfico, eu acho que é a mola propulsora da maior parte dos crimes, especialmente os que são cometidos por jovens. Então, talvez, de toda essa discussão, o fundamental seria combater o uso da droga, que leva a pessoa àquela necessidade, àquele desespero, enfim. Mas é muito diferente um menino que furta para comprar droga, ou que mesmo furta por qualquer motivo, de outro que mata uma pessoa. Então, isso é a questão que tem que ser ponderada. Acho que não se deve colocar todo mundo na mesma peneira. Mas, enfim, vocês dois é que são as autoridades aqui presentes hoje, então vou propor agora uma brincadeira. Eu vou falar alguns argumentos e vou pedir para vocês dois se posicionarem a respeito deles, que são os argumentos mais comuns, são levantados pelas pessoas que estão discutindo, é o que está na mídia, na TV, enfim. Um dos argumentos, então, principais daqueles que são contra a redução é que existe um grande índice de reincidência, em torno de 70% das pessoas que estão presas voltam a reincidir. Primeiro para o Pércio, você acha que esse argumento afastaria a sua tese de que a redução da maioridade penal em certos casos pode ser uma boa? Como eu disse para você, eu vou citar já que essa questão da menoridade ou maioridade é uma coisa bem antiga, para mim ela também é ultrapassada, como eu me posicionei aqui, eu vou citar um antigo que, a meu ver, ele é muito além do seu tempo. Um grande legislador chamado Solon. Uma vez perguntaram para ele assim, falou: Solon, qual que é a melhor forma de governo? É como você perguntasse para mim, qual que é o tipo de tratamento que a gente deve dar para essa situação da minoridade, da maioridade, ou mesmo do maior que comete crimes? Ele falava uma coisa muito, muito bonita, a meu ver. Ele falava assim, onde e quando? É relativo, eu parto desse princípio aí. Você também foi relativa quando você falou a respeito de alguns crimes, você citou os dolosos contra a vida. Dolosos contra a vida seria um assassinato a sangue frio, né? Aquela coisa que é premeditada, que o cara sabe o horário que a moça vai sair do serviço, acompanha todo dia lá. Ele premedita, como se fosse um animal sem fome. Ele é pior do que aquele animal sem raciocínio, digamos, lógico, sem cérebro desenvolvido, se é que a gente pode chamar assim. Ele é bem pior, porque ele consegue captar a fraqueza da sua presa, tá certo? Ele consegue medir o grau de desamparo dessa presa, tá certo? Então, num caso desse tipo, não só para maior, mas eu acho que para menor também, eu sou completamente favorável a você, digamos assim, afastar essa pessoa do convívio social. Alguns casos, tem um grande estudioso sobre isso, chama Michael Stone. Ele fez um estudo profundo a respeito de graus de maldade, de índices de maldade. Então ele coloca alguns que são assim. E isso é meio pacífico, é meio unânime entre então os estudiosos de psicopatias, que alguns casos as pessoas são irreconciliáveis. Se ele
sair, ele volta a delinquir, ele volta a matar, volta a estuprar, volta... Enfim, tem um tipo que ele chama de o assassino torturador. Quando esse cara é consciente, ele é o pior tipo, é o cara mais degradante, é o cara mais vil que se pode conhecer. Ele é bem pior do que um animal. Então, para esse tipo de gente... seria o louco, ele já não entra na categoria já dos inimputáveis, que aí nós temos um outro problema, né, Roberto? A inimputabilidade agora pela doença Sim, mental. Porque o inimputável, o louco que vai sofrer uma medida de segurança também ele tem um tempo para ficar lá, mas isso é muito estranho, né? Porque como que vai ter um tempo uma pessoa que não tem conserto? O caráter da medida de segurança aplicável ele é indeterminado, não correspondente apenas e tão somente em relação à natureza do crime praticado, mas sim em relação, não à cura, mas à melhoria, o desenvolvimento dele e a diminuição de sua periculosidade social que faria com que ele retomasse a sociedade. Você acha que isso existe, na verdade? Você queria que fosse teu vizinho? Ali perto dos teus filhos, um sujeito que... eu acho que isso... falar a verdade, ninguém quer. Eu acho que isso desarma qualquer... Eu acho que é complicado isso, né? Se tratando da nossa família. Como é que a gente vai agir com o menor que entra numa casa, estupra a tua irmã, tá certo? Que mata a tua mãe. E esse cara, eu sabia que ela estava sozinha porque eu sei o horário que o cara vai trabalhar, que a família vai trabalhar. Eu sei tudo isso, tá certo? Sei que ela é aposentada, sei que ela tem conta bancária, sei que ela tem cartão de crédito. Então, eu acho que... Nós já estamos entrando até para o latrocínio, né? Esse caso que você está falando aí. Já é a pessoa que mata só para roubar mesmo, né? Já não é um crime doloso contra a vida, mas é contra o patrimônio, mas a pessoa ainda, além de roubar, não está contente, ainda mata, né? Eu acho que doutora, complicado. Retomando a esse índice que é realmente notável, muito considerável da reincidência, eu penso que essa reincidência em patamar superior a 70% dentro do nosso sistema penitenciário, ou seja, o sistema aplicável aos maiores de 18 anos, só demonstra que o nosso método repressivo ele é absolutamente ineficaz. Como diria Pitágoras, educai as crianças para não precisar punir os adultos. Penso também que a nossa saída mais correta, portanto, ao invés de se apurar, de se investigar como fazer do direito penal algo melhor, é mais interessante fazer algo melhor do que o direito penal, que isso só pode ser fixado em um método preventivo, que se chama de prevenção primária da criminalidade, que tem que se pautar, claro, na educação, nessa educação infantil. Mas aí eu fico mais desanimada ainda, porque só existe uma coisa que cresce mais do que a criminalidade, que é os nossos índices negativos em termos de educação. Sim, sim. Então, por isso que eu acho que o foco da nossa discussão... Porque cada ano que passa, a nossa educação piora. Eu acho que o foco tem que ser retomado para a educação. O que faz sentido, né? Que é o a foco da educação é ruim e a criminalidade é grande, né? Claro. Eu acho que isso faz sentido. São inversamente proporcionais, o que denota a causa do nosso problema. Mesmo porque eu não acho muito interessante dizer que também não haveria método repressivo algum em relação ao menor de 18 anos, porque existe. No Brasil, a pessoa deixa de ser criança, ela passa a ser considerada como adolescente a partir dos 12 anos, e com 12 anos ele pode ser compelido a cumprir uma medida socioeducativa. Mas vamos imaginar que um menino de 17 anos, ele pratica um latrocínio. Quanto tempo ele pode ficar, no máximo? Ele pode ficar 3 anos. 3 anos, independentemente de já ter atingido a maioridade, ele pode ficar 3 anos aí ele dentro faz 18 anos, o que acontece com ele? Ele continua. Continua lá, vai ficar 3 anos lá. É interessante observar que algumas medidas socioeducativas que, querendo ou não... Depois zera a ficha dele. Zera a ficha dele. Quer dizer, se ele fizer outra coisa, é porque ele era inimputável. É como se fosse primário. Muda-se o parâmetro para a culpabilidade dele, porque um crime foi pré-inimputabilidade e outro foi pré-imputabilidade. Aliás, pós-imputabilidade. Entendi. Eu penso que, por exemplo, a minha prática dentro da advocacia me fez crer que algumas medidas socioeducativas são piores do que algumas penas aplicáveis aos maiores de 18 anos. Mas isso é bom? Eu acho que aí é péssimo. Eu não acho necessariamente péssimo, eu acho que depende muito de cada caso, em decorrência do tratamento diferenciado que existe dentro de uma Fundação Casa, que é totalmente diferente, claro, do sistema penitenciário, uma vez que a Fundação Casa, a antiga FEBEM, ela lida com pessoas que estão numa situação peculiar, uma situação de desenvolvimento.
A pessoa que fica 3 anos, a pessoa que comete um tráfico de drogas, o menor de 18 anos comete um tráfico de drogas, por ser equiparado a hediondo, ele facilmente pode ser compelido a ficar 3 anos internado, 3 anos sem a sua liberdade, recebendo a instrução propiciada pela Fundação Casa. O maior de 18 anos, por sua vez, quando ele comete o tráfico de drogas pela primeira vez, o famoso traficante de primeira viagem, ele com primariedade, bons antecedentes, que não integra nenhuma organização criminosa, ele tem uma pena de 5 anos que vai ser reduzida em 2/3 em decorrência da sua primariedade. Ou seja, a pena dele fica em 1 ano e 8 meses, ele ainda conta com uma redução, aliás, com uma progressão de pena aos 2/5, e a gente percebe que muitas vezes o maior de 18 anos cumpre menos pena do que o menor de 18 anos. Isso é um absurdo, né? Isso, O maior tinha que cumprir bem mais e o menor, absurdo. Esse também de 3 anos é pouco. Mas esse argumento porque serve mais para refutar... se você parar para pensar na catástrofe que é um traficante dentro de uma sociedade, é muito pouco, porque muitas vidas são levadas, né? O traficante leva muitas vidas, não é uma, nem duas, nem 5. Esse argumento, ele leva doutora, muitas vidas. Ele afasta também aquela sensação errônea que a gente tem de que ao menor de 18 anos existe a impunidade. É interessante dizer que ao menor de 18 anos existe a inimputabilidade, que o impossibilita a frequentar um sistema penitenciário que, como já demonstrado, é totalmente falido. Mas ao menor de 18 anos não existe impunidade. Mas o sistema para o menor também é totalmente falido. Outro dia eu comprei um documentário, mas não precisa comprar, tem na internet. Juízo, basta digitar lá, Juiz Maria Augusta Ramos. Você vai ver o que acontece com esses meninos que estão lá. Eles não fazem absolutamente nada. Eles ficam o dia inteiro entre um beliche e outro fazendo musculação. Então, é a única atividade depende na verdade, de cada caso. Eu li recentemente de um sistema um pouco inovador proposto em Pernambuco. Inclusive, em Pernambuco, a espécie de Fundação Casa deles, aos menores infratores, conta hoje com uma reincidência de 10% a 13%, ou seja, bem menor do que o sistema penitenciário, porque lá houve políticas públicas tendentes a incluir a educação de uma forma mais inovadora, muito mais do que ocorre no nosso sistema penitenciário. Eu não tenho conhecimento disso, mas no Rio de Janeiro, essa medida de socioeducação que existe lá realmente é pior do que um presídio. É uma coisa sem pé nem cabeça, você deixar uma pessoa lá sem fazer nada o dia inteiro. Mas a estatística da reincidência ainda é bem menor. Ainda é bem menor do que no sistema penitenciário. Então, eu não sei nem o que isso mostra. É claro que a nossa educação não está boa no sistema penitenciário, não está boa na Fundação Casa e não está boa no ensino público. Mas com certeza o sistema penitenciário não é a medida adequada a um adolescente. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Você estava falando aí que no Japão a maioridade é 20 anos, né? E eu estava me lembrando, estava numa conversa com uma professora que deu aula no Japão. Uma professora que eu conheci lá no doutorado, e ela tem uns 80 anos, e ela foi professora de português no Japão, na universidade japonesa. E aí, ela estava contando como é que era lá, né, a relação do aluno, do professor, e é muito diferente, muito esquisito, assim, com relação ao que a gente vivencia aqui. Sim. Então, por exemplo, na sala de aula, ela começou até a comentar, porque a gente estava conversando, e ela falou, vocês se estivessem no Japão, seriam totalmente inadequados. Na realidade, os japoneses, quanto ao seu ensino, eles seguem aquele rigorismo do shogun, né? Aquela coisa que existe uma hierarquia, quase militarismo, que é um militarismo. Se comparado ao nosso aqui, é um militarismo. Se comparado à época da restauração Meiji, ela já não é mais um militarismo. Apenas assim, é muito diferente, são sociedades muito diferentes. Aqui no Brasil a gente tem uma tradição fantástica, assim, e ela é muito rápida. Por exemplo, quando vai se debater a questão da minoridade penal, aí fica, não, tem que consultar o especialista, o jurista, fulano de tal. Mas é a sociedade que paga impostos, a sociedade que representa a maioria, aí nesse caso ela não serve para nada. Então, quando se trata de acolher exemplos, a gente não acolhe, por exemplo, um estilo de vida como esse, do professor ser respeitado numa sala de aula, do aluno ter deveres, ter obrigações. Eu citei aqui o caso dos gregos, porque essa questão da data de maioridade, 18 anos, é muito pertinente a eles. Eles vêm com essa coisa que é muito antiga. Naquela época, a pessoa atingia a maioridade, então ele tinha alguns privilégios de votar, de sugerir uma lei, de pedir para alguém ser punido, de condenar alguém. Mas se ele fosse menor, ele ia ser punido.
né? Ele ficaria segregado, ele podia ser morto. Ele estava sujeito a essas penalidades como menor. Como maior, ele teria que atingir uma certa maioridade. O tempo já não é o mesmo. Nós já não vivemos mais nesse tempo do cara ter que... Eu acredito que existem muitos menores aí que estão muito mais preparados intelectualmente, racionalmente para exercer funções. Isso acontece, né? Grandes empresas aí contratam. Então eu acho assim, que a coisa deveria ser analisada caso a caso, mas de forma rápida, de forma contundente, porque a situação nossa é uma situação de bandalheira, eu acredito. Nós temos leis que são ineficazes, muitas leis que não prestam. Então as pessoas não são punidas, quando são julgadas, demora para efetivar um julgamento. Talvez a morosidade seja pior do que a lei branda. O Farinazzo falou uma coisa porque que... você tem a sensação que vai demorar 10 anos isso aí, né? Nós temos um acúmulo de leis que a gente fica meio perdido, assim. Você não sabe se pode, se não pode. Nós não temos uma... Quando se fala em cláusula pétrea, é um termo até doído, né? Pétrea, da Constituição, você não pode baixar a minoridade penal, porque ou então a vida... Tudo isso é pétreo, tudo isso faz parte da existência, mas essas coisas são debatidas tão vagarosamente que a gente demora a incorporar os bons exemplos aqui. Então, uma música ruim aqui no Brasil a gente tem o costume, vamos incorporar a música ruim. Um exemplo bom, não, exemplo bom não serve pra gente, né? Então esses bons exemplos de hierarquia, de respeito, de valores, de normas de conduta dentro da sala de aula. Um cara que talvez... o Rousseau falava isso. A gente muitas vezes delega a escola. Você citou o Japão como um modelo escolar, né? E a gente sente muito essa falta de respeito em segmentos assim. Inclusive na educação. Tem que ensinar para meus alunos que ele não pode colocar o pé em cima de uma carteira. Tem que ensinar para meus alunos que ele não pode entrar sem bater na porta. Tem que ensinar para meus alunos que ele não pode ficar xingando o colega, tem que ensinar para meus alunos que ele não pode ficar batendo. Ele já sabe disso, já está introjetado nele. Então existe uma postura que é hipócrita na sociedade nossa, né? E o desrespeito é superior à própria informação. As pessoas são informadas, mas elas se deixam levar pelo desrespeito. Então, a meu ver, as coisas deveriam ser julgadas de uma maneira bem rápida, transformações na área socioeducativa, como o Farinazzo sugeriu, talvez fosse um caminho, mas deveria ser efetivado isso. O que esse cara está fazendo nesses centros de recuperação que não funcionam? A gente chama isso de internação, né, Farinazzo? Você pode me corrigir? Sim. É uma das medidas sociopreventivas aí, socioeducativas, preventivas não, educativas mesmo, quando já ocorreu o fato, é a internação. Tá, mas como é que o pessoal internado lá, que atividade que ele tem? Esse cara, ele é reaproveitado, ele aprende um curso profissionalizante, se ele vai ficar 3 anos, que é o máximo, ou então vai renovar alguma coisa em cima disso, o que esse cara aprendeu? Será que esse cara tem conduta lá dentro, de civismo, de aprendizado? Mas esse cara não teve oportunidade de trabalho, coitado, nem oportunidade de estudar. As escolas são gratuitas, não é isso que fala a cláusula pétrea da Constituição, que a educação ela é um direito fundamental. Isso está no artigo 5º. É uma conquista nova. Daí que a cláusula pétrea, ela é mutante, ela é um Wolverine. A Constituição nossa é um Wolverine, tá certo? Ela é um X-Men. Os direitos fundamentais foram criados mais ou menos no século XVII, e aí eu estou falando de 2 comentários sobre o direito civil do John Locke, quando ele falava que a gente nasce com alguns direitos, a teoria justnaturalista. A Bíblia já falava isso, a gente não chamava isso de justnaturalismo. Mas quando Locke vai falar isso, ele fala, a propriedade é um direito fundamental, a vida é um direito fundamental, a segurança é um direito fundamental. Eu tenho o direito de proteger minha casa, isso é um direito fundamental. Então ele colocava como direito fundamental a própria ideia da liberdade. Só que nessa época aí, grande parte da população inglesa, ou pelo menos das colônias inglesas, não da população vivendo na Inglaterra, mas das colônias inglesas, eram formadas por escravos. E ele achava isso perfeitamente normal. Ou seja, essa cláusula pétrea, que é a direito à igualdade e à liberdade, ela mudou completamente. Ela vem mudando, porque o ser humano é mutante. Nós vivemos uma outra civilização, uma outra sociedade que não é necessariamente aquela de 1940, não é aquela de 1969, quando teve uma tentativa de reforma do Código Penal, não é aquela de 85, né? Eu acho que a sociedade nossa, principalmente no Brasil, ela está evoluindo. Enquanto alguns países conseguiram atingir um grau de maturidade, como o Japão, que se explorava as pessoas lá, quando eu falei sobre a restauração, a reforma Meiji, né? Eles deixaram por terra todo um sistema aí, que era um sistema feudal oriental, né? Então eles evoluíram. Agora, com relação ao Brasil, se a gente pegar de 1940 para cá,
todo dia tem crime da mala, todo dia tem Chico Picadinho, todo dia tem... e a coisa, nesse caso, a sociedade nossa é atípica, é praticamente distópica. Ela praticamente, digamos assim, funciona às avessas, às canhas. Então, é uma situação de emergência. Eu acho que se as crianças fossem comportadas, se não houvesse, digamos assim, reincidência, como você citou a palavra reincidência, se não houvesse esses crimes acontecendo aos montes, a gente não estaria falando nem de leis, né? Nem de punição, nem de leis. Se a sociedade fosse completamente pacífica, só existe, eu acho, que essa preocupação porque a gente tem medo, né? Talvez não aqui em Votuporanga, mas quando a gente sai por aí, quando a gente abre um jornal, isso não é uma coisa sensacionalista, que foi ficticiamente criado, e está acontecendo mesmo, né? Então eu acho assim, teria que ser feita uma revisão rápida para punir pessoas que são completamente irrecuperáveis. Isso é possível você fazer um trabalho em cima disso. Tem psicanalistas, psiquiatras que podem fazer esse tipo de trabalho. Ou mesmo a conduta repetida das pessoas. Você não precisa ser um psiquiatra para falar, aquele cara não presta, se voltar a conviver em sociedade, vai matar de novo. Você entrevista o cara fala assim, o que você vai fazer quando sair daqui? Eu vou matar. Por quê? Porque tem um monte de gente para eu pagar, porque eu não gosto daquele pessoal. E isso o pessoal fala, esse cara você vai recuperar como? E esse cara pode ser menor também. Então eu acho que tem que ser feita uma revisão penal, uma revisão prisional, a questão da punibilidade, né? Isso pode ser feito de várias maneiras, e você identificar cada caso, mas alguns casos que são mais imediatos, eu acho que tem que ser tratado com força, com dureza, né? Porque a gente está vivendo uma situação muito complicada aqui no Brasil. O Japão, a gente não ouve falar, o menino lá entrou lá e matou o pai e a mãe, porque quando acontece isso, esse cara fica segregado. O lema que a professora falou, eu achei interessante. É muito simples, o prego que aparece precisa ser martelado. Sim, com certeza. É assim que eles veem o mundo Por isso que eu penso que realmente o problema não seria a reforma, não que rechaço a possibilidade de uma reforma penal, mas leis penais em excesso, a gente inclusive entra nesse a hora conceito. Da martelada, né, Roberto? Eu acho que o nosso problema é de efetividade, o nosso problema ele é mais executivo do que legislativo. A gente vai dar martelada na criança, vai dar martelada no infrator que tem 17 anos, vai dar martelada lá na frente, né? Ou se não vai dar a martelada e vai ensinar a fazer diferente, né? Tá. Ô, Roberto, então eu queria que você fizesse suas considerações finais, nós já estamos encerrando. Sim. E tentando aí finalmente defender o seu último argumento. Sim. Tirando de lado essa impossibilidade que já narrei no início, que seria uma PEC inconstitucional por violar novamente a cláusula pétrea, violar um direito fundamental consagrado na nossa Constituição, por um aspecto sociológico, retomo a necessidade não de uma criação de leis, como disse, mais de 150 leis já foram criadas e nossa criminalidade aumentou exponencialmente. Penso então que a nossa cura seria a efetividade de direitos sociais, seria a educação primária, que já é comprovadamente demonstrada pela nossa criminologia, que efetivamente é a causa que abate, eu não diria que aniquila, porque não há uma cura para a criminalidade, mas que pelo menos a reduz. E ainda tomando como exemplo, é claro que cada localidade tem as suas regras, mas eu acho importante a gente desfazer um conceito um pouco equivocado, que a gente tem que o Brasil está um pouco ultrapassado no que se refere à idade, aos 18 anos. É muito comum, esses dias eu vi no Facebook, que na Alemanha a maioridade penal vem aos 14 anos, que em determinado país aos 13, 11, 10, 15... Essa impressão ela é bastante equivocada, porque... não simplesmente porque de repente as notícias passadas são falsas, mas eu acho que elas são mal interpretadas. O caso da Alemanha, por exemplo, que se passa que lá a maioridade é aos 14 anos, isso não ocorre. O que ocorre na Alemanha aos 14 anos é a responsabilidade penal através de medidas socioeducativas, tal como ocorre no Brasil de forma ainda mais precoce, aos 12 anos. A maioridade lá também é aos 18 anos. Que a criança matou com 12 anos e vai a julgamento nos Estados Unidos, como é que é isso aí? Vai a julgamento da mesma forma que vai a julgamento aqui também, só que por uma triagem diferenciada no que se refere à idade da pessoa. O sujeito que mata aos 12 anos aqui, ele também vai ser processado,
Só que ao invés de eu me utilizar das regras do Código de Processo Penal, eu me utilizo das regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, e o sujeito pode ser compelido a perder a sua liberdade também pena, na internação. como é que é? Aí em termos de pena... Tecnicamente a gente não chama de pena, mas a própria doutora ressaltou que a Fundação Casa muitas vezes é mais grave do que uma pena. Portanto, na prática a gente pode sim dizer de forma mais pragmática que o menor de 18 anos ele cumpre a pena dele. Essa pena dele vai ser uma internação por um tempo indeterminado, vai depender da melhoria dele, um pouco semelhante ao que ocorre com o inimputável pela doença mental, mas que na prática muitas vezes o sujeito chega a ficar 3 anos sob internação, o que afasta, por exemplo, esse ar que a gente tem de impunidade aos menores de 18 anos. Isso não ocorre. Então a gente pensa que segue a tendência mundial, que é uma tendência fixada em mais ou menos 90% dos países, em fixar e estabelecer a maioridade penal aos 18 anos, mesmo porque a Convenção sobre Crianças e Adolescentes, que boa parte dos países civilizados são signatários da ONU, já se comprometeram nesse mesmo sentido que o Brasil. Então, se for esse o caso, precisa melhorar muito a efetividade esse sistema com relação aos menores. Sim. Porque não eu penso que a nossa reforma ela é mais voltada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, para criar uma condição peculiar de punição para eles, do que tentar tratá-los como adultos, porque a gente estaria tratando pessoas diferentes da mesma maneira, o que violaria o nosso princípio da igualdade. Tá bom, você acredita mesmo então nisso? Acredito, tem que acreditar. Você acredita no sistema? Acredito que ele pode melhorar. Entendi. Gente, o papo tá muito bom, né? Para variar, não deu tempo de falar nem a metade das perguntas. Eu nunca consigo cumprir o meu cronograma. E pra gente aqui é bastante tempo, né? Sim, Fernando? sim. Não, estouramos quase meia hora hoje o programa. Tem muita coisa pra gente falar também. Mas tá bom, agradeço muito a participação de vocês. Quem sabe a gente volta para discutir o que ficou para trás, que realmente o tema é muito palpitante. Estaremos à disposição. Obrigado, Nini. Eu que agradeço. O programa Resenha Livre de hoje fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. Até lá!